Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado hoje de manhã. Não só porque eu estou de volta das minhas férias, que isso por si só já é um bom motivo. Tirar férias é uma injeção de ânimo nas minhas veias. E sempre voltar e vê-los também é muito gostoso, sempre muito bom. É bom sentir saudade, muito bom. Faz bem para os relacionamentos sentir saudade. Quando a gente não sente saudade, parece que a gente não dá valor. Hoje uma irmã falou para mim: pastor, a gente estava com saudade de você. Mas vocês sentem saudade de um, eu que sou um que sente saudade de todos. É muito mais difícil. A Fernandinha está em casa com a Alice, hoje não puderam vir, ela está se recuperando da sua saúde, teve uma virose quando chegou em São Paulo. Parece que começa a perceber que está voltando para a vida, né? Deixou a vida lá em Manaus, as comidas de lá, as coisas gostosas de lá. Trago um abraço caloroso e bem caloroso de 40 graus de Manaus para você. Se você quiser passar umas férias calorosas, você fala comigo. Muito bem, nós estamos iniciando hoje uma série que vai tratar a gente, que vai nos ajudar a pôr em ordem a nossa alma. Esse livro vai ser o livro que nós vamos estudar e ler e usar como base, mas a palavra de Deus e as nossas experiências, aquilo que nós temos percebido na vida da igreja, na vida do cotidiano de cada um, é que será o assunto das nossas conversas, das nossas reflexões. Esse livro é do Bill Hybels, chamado Simplifique. O Bill Hybels é pastor na igreja Willow Creek, nos Estados Unidos, uma igreja que só de manhã, no culto deles, tem 15 mil pessoas. Igreja, uma das maiores do mundo, uma igreja que faz muita diferença. Inclusive eles lideram o Summit, um evento para liderança, para líderes de igreja, um evento global que acontece, inclusive aqui no Brasil e aqui em São Paulo também. Eu já participei de algumas edições do Summit. E será com certeza uma nova temporada de pensarmos a respeito da nossa vida, da nossa igreja, do que Deus tem para nós. Esse livro, ele é um pouco mais direcionado para líder de igreja, liderança, ministério, líder de empresa, gente que está vivendo no momento de muita sobrecarga emocional, de muitas exigências, de muitos compromissos, de muita atividade. E ele então traz esse desafio para que a gente desacelere, para que a gente simplifique a nossa vida. Jesus disse isso, que vocês devem ser simples, que vocês devem decidir isso. Isso não é uma coisa que acontece. Nós somos complicados, moramos num mundo complicado, então é natural que a gente vá se complicando na nossa caminhada. E a palavra e o tema é para que a gente possa desacelerar e repensar, ir mais lento, ir mais devagar, ir mais sábio, mais prudente, fazer melhor as coisas, ter mais tempo para aquilo que de fato vale a pena investir tempo. Eu preparei alguns slides aí, e uma das perguntas que o Bill Hybels faz em seu livro, e eu já parto do capítulo 2, o capítulo 1 vai ser dado pelo Mateuzinho hoje à noite. Hoje à noite nós vamos receber os pequeninos do Jockey aqui na nossa igreja, e como é uma turminha adolescente, eu troquei com o Mateuzinho, preferi que ele ministrasse à noite para eles, já que eles já me conhecem, já conhecem a minha forma, o meu jeitão, e seria muito interessante eles conhecerem também o jeitão do Mateus. Então eu fiz uma troca, então falando do capítulo 2 do livro Simplifique. O nome da nossa série vai ser, volta lá, eu já esqueci o nome da série.
Isso, a arte de viver de forma simples. E a gente vai conversar sobre algumas administrações do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa vida. E hoje eu vou falar sobre organização da nossa agenda, de sobrecarregados para organizados. Você sabia que a sua agenda, ela tem um grande poder sobre a sua vida? Você tem se sentido sobrecarregado? Você tem se sentido que está ocupado demais? Que o seu dia não rende? São as perguntas que eu coloquei no slide que o meu irmão vai colocar agora. Isso, obrigado. Você, então, precisa entender que a sua agenda, aquilo que você coloca, quando eu digo agenda, pense comigo, prioridades. Tem um autor que eu gosto muito, que escreveu um livro secular chamado Essencialismo, que eu indico para você. Qualquer livraria do shopping, qualquer livraria comum tem esse livro, Essencialismo. E ele fala que não existe prioridades. Se é prioridades, deixa de ser prioridade. Então, eu vou tentar trabalhar esse termo com você. O que é necessário priorizar? Como é que está aquelas coisas que deveriam ser, ter a primazia, ter em ordem de valor, ter o primeiro lugar na sua vida? E a grande reflexão que o Bill Hybels vai fazer é que a nossa agenda, aquilo que nós fazemos com o nosso tempo, ela é fundamental para definir onde nós queremos chegar, quem nós queremos ser. A palavra dele, a frase dele é que a sua agenda é mais do que um organizador de tarefas. A nossa agenda ela é uma amostra daquilo que nós mesmos estamos contando e construindo sobre quem nós somos, a nossa identidade, aonde nós queremos chegar, que tipo de pessoa eu sou. Se você olhar para a sua agenda, alguns têm mais costume de usar a agenda e compromissos, e hoje tudo coloca no celular, tudo é muito mais digital, a internet te lembra os aniversariantes do dia, né? Hoje a internet tem uma função muito boa, mas você que, mesmo que você não use uma agenda física, mesmo que você não tenha o hábito de elencar os seus compromissos, imagine comigo, vamos pensar comigo, de que tudo que você coloca no seu dia, tudo que você faz no seu dia, mesmo que você não tenha pré-meditado, é a sua agenda. Entende essa ideia de agenda? Qual é a minha agenda hoje? Independente de eu ter elencado ou não, a minha agenda é aquilo que eu faço com o meu dia. Para onde eu vou, o tempo que eu dedico para as coisas, o tempo que eu dedico para me deslocar, por exemplo, da minha casa para o meu trabalho. Dentro da minha agenda, e a palavra do Bill Hybels é que a gente transforme a nossa visão de agenda de atividades numa visão holística da agenda. Tudo o que eu faço, literalmente, tudo que eu me dedico, tanto seja força, seja dinheiro, seja tempo, é a minha agenda. E o que nós vamos conversar hoje é que a nossa agenda tem um poder muito grande sobre a nossa vida e o nosso destino. Onde nós chegaremos e o que nós seremos é determinado pelo que fazemos, pela nossa agenda. Está todo mundo comigo? Então, o pensamento é que se você não administrar os seus compromissos, se você não administrar os seus dias, é muito provável que você se atrapalhe na vida, em ser aquilo que Deus sonhou para você, em desenvolver algumas potencialidades, em chegar em alguns lugares que Deus quer que você chegue. Se você não entender que você é o Senhor da sua agenda,
que você é o cara ou a cara que está escrevendo a tua história. A cada administração, a cada compromisso, a cada sim e a cada não, você está escrevendo, e a vida não tem ensaios. A vida não é um rascunho para então viver. Não, a vida já começou. A vida já é. E existe um texto muito famoso, um texto que, quando você ouve falar sobre aproveitar melhor o seu tempo, melhor o seu dia, com certeza muitos já vão com a mente para esse texto, que é Efésios capítulo 5, verso 15 em diante. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Abra comigo a sua Bíblia aí, ou acesse no seu aplicativo. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vou ler de novo. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É muito fácil a gente priorizar aquilo que é secundário. Você quer fazer uma avaliação? Quanto tempo você fica nas redes sociais? Quanto tempo você fica igual um zumbi na frente da televisão? Tem gente que nem pisca, fica vendo o negócio e parece que nem está assistindo, está dormindo com o olho fechado, com o olho aberto, quer dizer. Porque a gente costuma a extravasar ou a relaxar, pensando que aquilo, seja a internet, seja a televisão, ou seja qualquer outra coisa, aquilo vai, a longo prazo, nos deixar mais tranquilos, que aquilo vai nos dar paz, que aquilo vai abastecer o nosso tanque, e não vai. É por isso que tem muita gente exausta, inclusive com problemas psicológicos. São as doenças psicossomáticas, que a mente está tão sobrecarregada, tão cheio de assuntos e coisas mal resolvidas, que o corpo sofre. Por isso que existe gente com depressão, existe gente morrendo de ansiedade, morrendo, literalmente, porque estão sobrecarregadas. Em vez de aproveitar cada oportunidade, como um degustador da vida, como alguém que é um bom mordomo do seu tempo, da sua vida. Não, é como um guloso, passa pela vida, passa pelas situações, come, o que foi que eu comi hoje? E passa de um lugar para o outro e conversa com uma pessoa e manda o recado num grupo que era para outro grupo. Já aconteceu isso com você? Está tudo muito rápido que você mete o dedo lá naquele negócio não vai, você vai para esse grupo mesmo. A gente está mais rápido que a internet. A internet mudou o nosso jeito de viver. Se você está com um lugar, com um tempo vago, com um momento ali para entrar na internet, você entra na internet
e se a internet não entra, isso muda o seu humor. É ou não é, gente? Se você chega na casa de alguém e não tem Wi-Fi, a relação parece que é... Não tem Wi-Fi. Não tem Wi-Fi ou você não quer me dar a senha da sua internet? A pessoa fica com mau humor, o pessoal vai com o celular e o celular começa a dar bateria baixa, começa a mudar o humor. A pessoa começa a ficar endemoniada, ficar estranha, fica da pá virada. É ou não é? Fala para olha, irmã, olha. Você fala com a pessoa já te trata mal, tenha certeza que ou é a internet ou é a bateria baixa. Tenha certeza disso. Tenham cuidado com a maneira que vocês vão viver. Não sejam como os insensatos. Não sejam como os pagãos. E lá em Mateus capítulo 6, verso 32. Abre comigo essa Bíblia. Mateus 6, 32. Jesus diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E não fecha que eu vou continuar lendo já já. Mas insensato que corre atrás das coisas como se as coisas fossem acabar, com uma pressa, com uma voracidade, com um tipo de dedicação e uma forma frenética de consumir as coisas, de viver as coisas, de viver os momentos e não aproveitar os momentos. Na hora de comer no almoço, na hora da sua hora com a sua barriga, você, em vez de se deliciar e aproveitar cada gosto, cada textura, cada temperatura, não, você chega naquele service e coloca tudo encalacrado, e feijoada com lasanha, com batata frita, com a sobremesa, com a cereja em cima do... E aí você come tudo aquilo e você não se sente bem. Você sai dali, nem lembro o que eu comi hoje. Lá em Manaus agora eu fui sair com uns amigos e os filhos deles, 3 pimentinhas, foram na sorveteria. E lá em Manaus toda a esquina tem uma sorveteria, porque lá é muito quente. Já falei que tem 40 graus lá, né, à noite, né, já falei isso. E aí eles chegaram lá. Gente, eu tenho prova, eu tenho foto, eu tirei uma foto para mostrar para vocês depois. Quem quiser me procura. 40 graus à noite. O sol é preto lá. Nossa. E aí esses menininhos foram lá no self-service de sorvete e colocaram todos os sabores, chiclete, açaí, cupuaçu, mortandela, tudo dentro do negócio. E aí, pai, prova. E o pai provou de: meu filho, tem gosto de tudo e de nada. Falei assim: você parece que vive a vida desse jeito, tem gosto de tudo e tem gosto de nada. No final das contas, você está exausto. Fez e aconteceu, pagou e despagou e se endividou, e no final do dia você está vazio. Parece que você não fez nada. É a sensação que eu tenho às vezes. Eu acordo de manhã e digo: eu tenho 1000 coisas para fazer. 1000. Não é 999, é 1000. Chega no final do dia, a sensação que eu tenho é que eu não fiz nada. Meu Deus, passou o dia, eu fiquei sentado, parece que eu não consegui aquilo que eu coloquei na minha agenda, na minha programação, eu não consegui. Eu ia ligar para o fulano, não liguei. Eu ia responder as minhas mensagens no WhatsApp, e eu não tenho como responder isso aqui, nem visualizar, porque vão ver que eu visualizei. E você não dá conta. Então a palavra de Deus vai dizer para a gente: olha, tenha cuidado. Não seja como os insensatos, como Jesus está falando, não seja como os pagãos, porque eles vivem como se Deus não existisse, ou vivem como se não houvessem um regulador, um equilíbrio. Vivam como sábios. E temer o Senhor é o princípio da sabedoria.
O Craig Rochelle, pastor de uma igreja chamada Life Church, nos Estados Unidos também uma igreja, uma das maiores igrejas nos Estados Unidos pela internet e fisicamente também, mas grande, divulgado pela internet, os cultos são tudo transmitido. Ele escreveu um livro chamado Cristão Ateu. É crente, é cristão, mas vive como se Deus não existisse. Então a grande prioridade para aqueles que querem ser sábios e não ser como os sensatos, e aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus, a primeira coisa que você deve colocar na sua agenda, na sua vida, na administração dos seus dias é Deus. A primeira coisa, e é o verso 33, Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, aquilo que são as preocupações da vida, aquilo que é a agenda, aquilo que é programação, aquilo que você tem que cumprir, os seus compromissos, tudo isso vai ser acrescentado, mas você precisa primeiro estar com Deus. Se você não começar a vida e o dia com Deus, olha, o fim do seu dia vai ser terrível. Se você não começar a sua vida com Deus, o seu fim é terrível. Por isso, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua vontade, o seu querer, os seus conselhos, a sua palavra. E todas essas outras coisas, das preocupações e da agenda da sua vida, serão acrescentadas. Já disse alguém que você entrega para Deus as suas coisas e Ele toma conta das suas coisas? É o que o salmista Davi diz no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai te dar a condição para resolver as outras coisas. Não ouse ir para a vida sem primeiro buscar Deus. Não ouse ir para a vida, dar qualquer passo que não seja dentro de uma prioridade, de um relacionamento, dentro de uma experiência com a presença, com os conselhos, com aquele que coloca a nossa mente em ordem, que nos dá paz, que nos dá entendimento. O salmista Davi também diz isso no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Não vai ser inteligente tentar fazer qualquer coisa na sua vida se você não priorizar Deus. É o princípio da sabedoria. Ter Deus, ouvi-lo. E eu coloquei aí então como a sua agenda. Primeira coisa na sua agenda, escreva bem grande: Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu não tenho condições de viver, de fazer nada certo. É o que Jesus fala em João capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada vocês podem fazer. Nada. Tenta ir para uma cidade que Deus disse para você ir para outra. Tenta. Olha o que diz Tiago. Quero mudar um pouco o script aí e ir para Tiago. Tiago capítulo 2. Desculpa, capítulo 4, verso 13. Tiago, capítulo 4, verso 13.
Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu tenho que colocar Deus na frente de tudo. Tenho que colocar Deus como prioridade na minha vida. Senão, eu me atrapalho todo. Eu coloco as coisas na ordem errada. Vai fazer um bolo e colocar o chantilly primeiro. Não dá certo. Pode ficar até gostoso por um tempo. Depois aquilo ali não funciona. Então a prioridade é Deus. Que você não seja um cristão ateu, que tem informações sobre Deus, que faz algumas coisas da religião cristã, mas que não considera Deus nos seus caminhos, que não consulta Deus, que não pergunta para Deus, Deus, o Senhor está nisso? O que o Senhor pensa sobre isso? Quais são os teus conselhos? Ele que é o Criador de tudo, Ele que é o grande conselheiro. Jesus falou isso, olha, mas eu vou deixar para vocês o conselheiro. E Ele vai ensinar vocês, Ele vai levar vocês a cumprirem a sua vontade, a serem inteligentes, não serem como insensatos, mas como sábios, porque os dias são maus. Não queira viver o mundo entregue à própria sorte. Não queira andar por aí bancando a sua existência. Aí quando você vai para uma situação de doença, de hospital, de crise, deu errado, chabu, aí você logo conclui uma coisa que você deveria ter pensado antes. Você deveria ter colocado Deus em primeiro lugar. Eu deveria ter buscado Deus. Eu deveria ter orado. Aquela voz que me dizia para não fazer aquilo, porque eu não ouvi? Porque eu não abri meu coração? Porque eu endureci? É a exortação que Jesus dá para uma das igrejas em Apocalipse. Ele fala, volta para o primeiro. Volta para o primeiro amor. Lembra de onde você caiu e volta. Se você não tem considerado, eu quero falar com você agora, se você não tem considerado Deus nos seus caminhos, se você não tem priorizado, você não tem colocado espaço na sua agenda para Deus, é muito provável que você esteja vivendo sobrecarregado, exausto, perdido, sem direção. Desse uma pessoa perguntou para mim, pastor, como é que eu sei que é vontade de Deus? Essa pergunta não existe. Se você conhece Deus, se você leva tempo de qualidade com Deus, você sabe, eu sei. Ele está em mim, Ele está falando comigo o tempo todo, e eu obedeço, eu sei discernir, eu tenho clareza, eu sei que negociação fazer, eu sei com quem eu devo me aliançar, eu sei com quem eu devo participar de um negócio, uma coisa, um convite que me fizeram. Não vou, não. Por quê? Por quê? Só porque Deus falou. Mas não tem um jeito? Não tem. Quando Deus fala, a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, porque é sim, e não, porque não. Não tem negócio de, Deus me falou, mas eu estou ainda pensando. Não seja como insensato. Seja como um sábio, que resolve buscar a Deus em primeiro lugar. Se você não tem um hábito, e o hábito a gente aprende, a gente repete o comportamento, e o hábito vem. A gente aprende isso lá na escola. Lá quando a gente ouve falar no comportamento operante,
ou então condicionado operante, lá do Skinner. Tem um experimento da psicologia que colocaram inclusive parabéns para os psicólogos aí, ontem foi dia dos psicólogos, parabéns aí Cíntia, parabéns todos os Edelweiss, todos que são bênção, o Gustavo está estudando para ser psicólogo, Deus abençoe, que você tenha uma ótima caminhada pela frente. E eles colocaram então um balde de gelo, e a cada alarme, a cada sirene, uma luzinha vermelha lá, tocava, o camarada colocava a mão no balde de gelo. Tocava, e ele colocava a mão no balde de gelo. Tocava, e ele colocava a mão no balde de gelo. Até que um momento ele só ouvia a campainha tocar, a sirene tocar, e a mão sozinha ficava gelada. Isso se chama condicionamento, isso se chama comportamento aprendido. Você, de tanto fazer aquilo, você fica entranhado com aquilo. E aí acontece com Deus também. Quanto que você decide sistematicamente estar com Deus, todo dia de manhã eu vou parar, 15 minutos que seja, vou ler a palavra, vou orar, vou ter meu tempo a sós com Deus, que antigamente a gente falava muito sobre isso, e hoje praticamente se perdeu. Tempo a sós com Deus? Não. A primeira coisa que eu vejo quando eu acordo é o quê? Celular. Atualização de perfil, atualização de conversa, atualização de aplicativo, só atualiza com Deus. Só não dá um F5 com Deus. Só não sabe o que Deus está pensando. Como é que você quer ir para a vida? Como é que você quer acertar? Como é que você quer que a vida funcione? Como é que você quer ter uma cabeça de sábio? Aprenda o que Daniel, o profeta Daniel, fazia. Ele ia 3 vezes para o quarto dele, na direção de Jerusalém, e ele orava, buscava. E isso, queridos, é o que difere, o que separa os sábios dos insensatos. No mundo só existem essas duas pessoas. Ou você é sábio, ou você é insensato. Quando você conta a sua história, quando as pessoas contam a sua história, as pessoas dizem quem você é. Se você é sábio, se você é insensato. As suas escolhas, os lugares que você foi, definem e mostram se você decidiu bem. Eu agora em Manaus estive com uma pessoa que está indo para o 2º casamento. Vai para o 3º casamento, melhor. Casou uma vez, divorciou, casou a 2ª vez, divorciou, e agora está apaixonada de novo. Eu digo isso em nome de Deus, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a história dessa pessoa mostra que é uma pessoa insensata. Todas as decisões foram atropeladas, a vida foi toda bagunçada, e crente de igreja, costumar saber a Bíblia mais do que eu, inclusive me ensinou a Bíblia. Mas pelos frutos, Jesus fala isso, pelos frutos vocês serão conhecidos, vocês demonstram na vida, na caminhada, que vocês se remetem a quem? Vocês buscam a quem? É Deus? Se é Deus, meu querido, tudo que você faz prosperará. Salmo 1. Segunda prioridade, dentro da ordem da prioridade da sua vida. Depois de Deus, deve vir Vocês estão em dúvida? É claro que é a família. É claro que é a família. Se você não tem tempo de qualidade com a sua família, com os seus filhos, com o seu cônjuge, você está se sabotando. Mas não aguento mais aquele traste. Você precisa dedicar tempo para aquilo, ser estratégico. Precisa de terapia, precisa de ajuda, precisa de conselheiros. Então vamos lá, vamos fazer isso. Coloca para mim aí, Lucas, o texto. 1 Timóteo. Olha o que a Bíblia diz, lá na parte que diz família. 1 Timóteo,
capítulo 5. Achou? Que eu estou sem esboço, estou contigo aí. Família lá, família tem 1 Timóteo 5:8. Eles fazem isso só para eu ficar constrangido, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Você conhecia esse texto aqui já? Quem nunca tinha lido, levanta a mão. Então você tem a responsabilidade agora de grifar esse texto. A sua família é prioridade. A sua família deve ter o teu tempo, o teu afeto. A psicologia diz que quanto mais generosos no afeto, mais a nossa família cresce. Mais os nossos filhos se desenvolvem, mais o nosso casamento dá certo. Então, família, olha aí o filhão olhando para o pai. O filhão está olhando para o pai o tempo todo. Como ele coloca Deus à frente das coisas, como é que ele resolve as crises, quando ele está triste, como é que ele reage. E a grande oportunidade que nós temos com a nossa família, de cuidar, de zelar por eles. Se você quiser, tem N versículos na Bíblia que falam sobre o marido cuidar bem da esposa. O próprio Efésios, em 1 Pedro, também nós lemos no casamento do Felipe Arane e da Luna, da importância do marido cuidar bem da esposa como a parte mais frágil. Porque se ele não cuidar da esposa como ele deveria cuidar, as suas orações vão ser interrompidas. Então a sua família é prioridade. Coloque, se você tem vários filhos, coloque um dia para cada filho. Olha, segunda-feira é do fulano, terça-feira é do ciclano, e vai tendo tempo de qualidade, tempo para conversar, tempo para jogar, tempo para fazer alguma atividade. Chama ele para fazer parte da sua vida. Deixa eu ver uma imagem na internet também de um pai atarefado e o filho ainda pequeno vendo: pai, me dá tempo, pai, pai, por favor. Não, estou ocupado, agora não, agora não. E o filho foi crescendo e o menino vinha: pai, não, agora não, pai, as minhas notas, agora não. E aí a imagem muda e agora esse filho está adolescente e o pai vem todo empolgado, vai poder viver um monte de coisa com esse filho, porque esse pai está garotão ainda, está se sentindo garotão. Filhão, vamos lá. Não, pai, agora não tenho tempo, agora estou ocupado. Agora, você para mim, quem é mais importante que você é meus amigos. Quem é mais importante que você é a minha tribo. E aí você perdeu o fio da meada. E a Bíblia está dizendo, está te chamando, que você é pior que os descrentes. Pior que os pagãos. Pior que os insensatos. Aí trabalha, conquista, compra e vai, e é para quê? Para no final, quando você morrer, deixar para eles? E você, enquanto estava com eles, onde você estava? Com a cabeça onde você estava? Não aproveitou? Louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma. Qual foi as impressões? Que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de gente você foi?
Não, eu estava ocupado demais, trabalhando para sustentar, para colocar comida dentro de casa. Grandes coisas. Porque a pior desgraça para um filho, a pior desgraça para uma esposa, ou para um marido, ou para a família como geral, é estar junto e estar só. Às vezes estão na mesma sala, dividindo o mesmo sofá, e cada um está num planeta. Não se tocam, não se olham, não se reparam. A mulher trocou o cabelo, estava verde, agora está azul, e o marido nem percebeu. Disse, não, eu pensei que era a luz, estava aqui meio penumbra, estava... Cuidado, eu não estou justificando não, mas o que acontece na maioria dos casos é que vem o personal trainer, bombadão, e diz assim, poxa, eu te abracei hoje e fiquei com o seu cheiro no meu corpo. Aí ela, oh, meu personal trainer, está pensando em mim. Cuidado, olhinho onde olha, no que vê. Faz tanto tempo que eu nem lembro essa música mais. O pessoal de 1950 está sabendo mais do que eu. Meus irmãos, o negócio é sério. A sua filha vai cair no primeiro... deixa eu achar um termo cristão. Vai cair no braço do primeiro sem noção. Para pegar bem leve. Umas coisas que a gente pode falar na igreja. Está na internet, Reinaldo está vendo tá no computador dele. Você não deu elogio, você não pastoreou, você não cuidou. Você não deu, como homem, referência de homem para ela. Aí, qualquer banana que ela encontrar, ela vai se jogar. Porque a referência de homem que ela tem é a sua. Você não elevou o nível de homem, ou o nível de mulher, no caso de um menino, que o seu filho vai ter que escolher quando tiver que casar, ou tiver que se relacionar. O seu nível foi lá embaixo. E aí o seu tempo com a família, aquilo que deveria ser prioridade. Coloque na sua agenda, em nome de Jesus, coloque na sua agenda tempo com os seus filhos, tempo com a sua mãe, tempo com o seu pai. Tem muita gente sobrecarregada porque não tem tempo e não tem afeto generoso, não tem toque, não tem palavras, não tem carinho. E o primeiro cara que chega fazendo carícias, leva. Eu estou certo ou estou com razão? Os dois, né? Então não ouse viver. Se você quer ter uma vida descomplicada, se você quer viver a arte de viver uma vida simples, então faça um favor para você mesmo. E para mim, que tenho que ouvir as lamúrias dos seus filhos, faça um favor, dê tempo, para de acusar, para de, você não presta, isso aqui é... Porque eu ouço de mãe, de pai, falando mal do próprio filho. Pastor, você tem que dar tempo para meu filho. Eu? Sai deu. Você não dá, você não pastoreia. Eu jamais, queridos, vou poder pastorear se você não pastoreia. Você entende o que eu estou dizendo? Eu não sou um substituto. Por mais que alguns tentam fazer isso comigo, mas eu não sou um substituto. Eu não posso pastorear o teu filho se você não pastoreia ele em casa. De nada vale se a tua influência, se o teu cuidado, se o teu amor não for generoso, se não tiver tempo com qualidade. Você que é esposa, cuide do seu maridão. Ame. Namore. Você sabe o que eu estou falando. Namore.
Coloque na agenda. Coloque lá, abra sua agenda lá. Hoje ela me paga hoje. E você homem, e você mulher também. Quando meu marido chegar em casa, quando ele passar por aquela porta, dê tempo. E outras cositas mais. Você vai ser muito abençoado. Isso é Deus falando com você. Amém ou não? Amém. Eu ouvi a voz masculina mais forte aí. Terceiro, na sua ordem de prioridade na sua vida, qual seria? Quem? Igreja. Uma estrelinha no céu para quem falou igreja. Igreja. Lucas 4,16, não precisa abrir, só diz que Jesus ia para a sinagoga aos sábados, como era de costume. Priorizar a igreja, meus queridos, é uma coisa que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida, mesmo. Tem que ser repetitivo. Se eu faço 5 anos de uma faculdade e no final eu tenho um canudo, eu tenho uma profissão, eu tenho um título, o que acontece comigo quando eu passo 31 anos dentro de uma igreja? Ouvindo palavra, orando, indo para a vigília, sendo motivado, encorajado, fortalecido com os meus irmãos, tendo experiências de acampamento. Você sabe quantos acampamentos eu fui na minha vida? Você sabe quantos congressos eu fui na minha vida? Você sabe quanto a minha igreja em Manaus me investiu para eu fazer teologia aqui em São Paulo? Sabe quanto os meus pais investiram em livro para que eu fosse motivado na minha fé? Culto como esse, quantas mensagens. Vocês imaginam, eu tenho só 31 anos, quantos sermões eu já ouvi? Quanto que isso lapidou a minha vida, o meu caráter, o meu jeito de ser? Vocês imaginam o que seria eu sem isso? Se eu não tivesse ouvido a palavra de Deus, se eu não tivesse sido treinado pelos meus pastores, pelos meus professores, vocês imaginam que cocô eu ia ser? Eu não ia prestar, eu seria um animal, eu estaria numa hora dessa destruído. E a exortação do estudo de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, esse eu faço questão de abrir com você, Hebreus capítulo 10, abre comigo aí por favor. Esse texto é um texto que de vez em quando a gente fala aqui na igreja, de vez em quando, Hebreus capítulo 10, para refrescar a memória dos irmãos, verso 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu faria um acréscimo, ainda mais que os dias são maus. Não deixem de congregar. Ah, pastor, mas eu sou a igreja. Mentira do capeta. Você não é a igreja. Nós somos igreja. Não existe vida com Deus, vida cristã solitária. Não caia nessa. Muitos estão vivendo aí um tal do movimento desigrejado. Não preciso de igreja não, preciso de comunidade não. Tá, então rasga a Bíblia, então se joga num precipício. Porque você está fora, totalmente fora do que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer para a sua vida é que você esteja em comunidade, que você seja pastoreado, cuidado,
que você prioriza. Tem gente que casa e desaparece da igreja. Que tem filho e desaparece da igreja. Começa a trabalhar, desaparece da igreja. Ah, eu orei tanto para trabalhar. Aí, cadê o irmão? Cadê quando o irmão está na crise? Não, pastor, eu não vi porque eu estava em crise. Hã? Mas era para estar aqui na crise. É porque na crise a gente se vê. Na crise a gente se cuida. Na crise a gente... isso aqui não é só para quem está bem. Isso aqui não é só para quem tem roupa. Quem está com a cabeça boa. Isso aqui é para todo mundo. A gente se vê, a gente se cuida. A gente se alegra com os que se alegram. A gente chora com os que choram. Isso aqui é a comunidade dos santos. Igreja é igual a comunidade. Vem com esse papo de que eu sou igreja lá na minha casa. Não, você é igreja se você for afetado pelos seus irmãos. Se você for causado, tratado. Se o irmão pisar no seu pé e você... me perdoa, eu te perdoo. E todas as outras coisas que acontecem quando nós nos relacionamos. Igreja é para os fortes. Igreja é para quem tem um coração incompleto, que precisa de gente, que precisa de pessoas que pontuem meus pontos cegos, que me exortam, que me puxam a orelha. Desse eu vi uma irmãzinha daqui da igreja, nossa irmãzinha querida, falando na internet, no Muro das Lamentações, Facebook. Ah, não devo satisfação para ninguém, eu que pago as minhas contas. Alguns de vocês sabem quem eu estou falando. Não devo satisfação para ninguém. Não deve? Deve sim, senhora. Deve sim, senhora. Você deve satisfação para a polícia. Vai fazer alguma coisa que a polícia chega na sua porta. Eu não devo satisfação. Não é. Chilindró. Dá satisfação lá no Chilindró. Você dá satisfação, sim, para as pessoas. Aquilo que você toma como decisão reflete, inclusive no reino de Deus. Eu vi um dia desse um camarada falando assim, se eu me estressar, eu vendo tudo, e vou e sumo, e me mudo, e ninguém vai saber onde eu estou. Não entendeu. Não entendeu. Deve estar sobrecarregado. Deve estar com um monte de coisa na agenda. Porque gente assim está muito doente. Gente que não quer saber de pessoas. Não fui porque eu sou antissocial mesmo. Cuidado, porque ser antissocial pode se transformar em outras patologias. Fobia social é uma delas. Cuidado que quem não se permite, quem não presta contas, quem está desvinculado, cuidado porque pode se perder, nem se reconhecer mais. Perder a sanidade, esquizofrenia. Se perder, não saber quem é mais. Porque o outro, a comunidade, a família, Deus me conta o tempo todo quem eu sou. Me dá referência, me dá juízo, me diz o que é certo e o que é errado, me dá parâmetros do que é real e do que é loucura. Se você sai desse ecossistema, se você sai de Deus, sai da família, sai da igreja, sabe o que acontece com você? Suicídio. Tem gente que está tão doente emocionalmente, tão sobrecarregado, tão em depressão, tão mal, que a decisão é cometer suicídio. E tem o suicídio que se joga da ponte, tem o suicídio que dá um tiro na cabeça, não dá mais ideia não, né? E tem suicídio que você se desliga das pessoas, se desliga de Deus, se desliga da família.
É claro, meus irmãos, que não há tempo para a gente falar de todas as prioridades, todas as coisas que você deveria colocar na sua agenda. Ainda falta exercício físico, tão importante para a sua saúde, recreação, trabalho, tudo isso faz parte. Viu que eu coloquei o trabalho por último, né? Volta, trabalho, recreação e exercício físico. Ou então, exercício físico junto com a recreação, que é mais gostoso ainda, né, Cris? É claro que existem tantas outras coisas que a gente tem que dar conta, mas se nós não respeitarmos esses três, a ordem dos fatores, Deus, família, igreja, nós seremos pessoas perdidas, sem referência, sobrecarregadas, doentes, loucas, insensatos, pagãos. A minha oração é que você seja fortalecido com essa palavra. A minha oração é que você possa olhar para a sua vida e passar de sobrecarregado para organizado. Não negocie com isso. Não negocie com as prioridades. Não negocie com o seu tempo a sós com Deus. Isso depende da sua vida. Isso depende da sua alma. Não tem discernimento? Não tem sabedoria? É claro, porque está sem Deus. Eu constantemente ouço gente falando, pastor, eu preciso de discernimento, o que eu faço, meu casamento, minha vida, minhas escolhas. Primeiro problema, déficit de Deus. Primeiro problema da sua vida. Esses daí vão ser acrescentados. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar Deus. A pior loucura que você pode fazer é abandoná-lo, deixá-lo de lado, viver como não existisse. Aí você cumpre os ritos, cumpre aquilo que a religião coloca como forma, como ajuda, como oportunidade, mas você não tem Deus. Já pensou chegar no final de tudo e descobrir que nunca teve Deus? Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos, e fomos, e tal, meu nome estava lá, diácono, meu nome estava lá, líder, e Deus vai dizer assim, você estava adorando o Deus errado. Você criou um deusinho lá, disse que esse que era Deus, deu uma plaquinha de Deus para ele, e estava servindo esse ser fictício. Você não me tinha. Você não me conhece. Você não sabe o som da minha voz. Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem. Tem discernimento? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto. Por quê? Sem mim, nada, escute bem, nada você pode fazer. Priorize sua família, priorize a sua igreja. Não deixe de congregar. Mas igreja é difícil, igreja tem gente que é enviado de Satanás. Tem mesmo. Se quiser eu te dou a lista deles. Eu estava assistindo as Olimpíadas e vi que o jogo de vôlei do Brasil com a Itália, né? Eu vi que várias vezes os jogadores, experientes que são, eles erravam o saque. Mas que loucura, pelo amor de Deus, um jogador profissional a nível de Olimpíadas, de seleção brasileira, errar o saque. Igreja também, tem gente que erra saque, gente que erra, gente que é chata, gente que é confusa, gente que é atrapalhada, gente que é... Entendeu? Mas eu continuo aqui, eu continuo no jogo. Eu continuo aqui porque eu sei que se eu influenciar, se eu servir, se eu abraçar, se eu orar,
se eu orar. Eu sei que vai valer a pena. Eu sei que eu vou ver a concretização dos sonhos de Deus, que eu vou viver os melhores dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso que diz o salmista Davi no Salmo 23. Eu encontrei os teus altares, Senhor, meu Deus. A andorinha encontrou um ninho para si. Eu encontrei a tua casa, eu entendi as prioridades, eu entendi que se eu buscar o Senhor, se eu priorizar a minha família, amar os meus, os da minha casa, porque eu não quero ser como os pagãos, como os insensatos, como aqueles que não temem a Deus, como os descrentes. Eu entendi que quando eu priorizei o Senhor, a minha casa e a minha igreja, aconteceu comigo algo extraordinário. Aconteceu comigo algo que não acontece com muitos. Porque a maioria é sobrecarregado, a maioria é pilhado, a maioria é frenética. Mas eu não, eu sou simples. Como as pombas, como Jesus dizia. Eu estou em paz. Eu estou tranquilo. Quando Moisés fala e com isso eu vou encerrar. Quando Moisés fala com o povo em Deuteronômio capítulo 6, não precisa abrir. Ele faz a sua confissão de fé, chamado pelos judeus de Shema. E ele fala: ouça, ó Israel, o Senhor teu único Deus. Depois ele fala: ensine isso para os seus filhos. E divulgue isso para todos. Para mim está declarado por Moisés lá em Deuteronômio. O resumo dessa mensagem de hoje. De sobrecarregado para organizado. Dentro da Shema, dentro da confissão de fé de Moisés, estava Deus, família e igreja e comunidade. Se você fizer isso, você viverá bem, uma vida abundante, aquela que Jesus falou lá em João capítulo 10, verso 10. Amém? Você quer isso para você? Quero ministrar no seu coração. Se existe alguém aqui hoje pela manhã que entendeu essa palavra e precisa colocar Deus como primeiro na sua vida, precisa priorizar a sua família também, e precisa priorizar a sua igreja, viver longos dias na casa do Senhor. Se você quer se comprometer com essa agenda, se você quer trocar a sua agenda hoje por essa agenda, eu quero que corajosamente você fique em pé onde você está. Pessoas que querem mudar de agenda. Talvez você já tenha Cristo, você já se converteu, você já aceitou Jesus, você já... Amém, amém. Mas agora você entendeu que a agenda sua estava toda bagunçada. Quero que você corajosamente fique em pé. Quem precisa trocar sua agenda hoje aqui de manhã? Amém, amém, amém. Se tem alguém do teu lado aí, abraça, não fica só não. Se alguém levantou do seu lado e você não, então levanta e fica com ele. Quem aqui quer trocar a sua agenda pela agenda de Deus? Quem quer trocar a sua agenda e sair de uma situação de sobrecarregado para uma situação de organizado? Tem gente em pé que está sozinho. Não pode acontecer isso. Então dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Se tem alguém em pé, levanta junto com ele. Abraça. E ele diz assim: eu vou contigo, vou te ajudar. Eu vou ser aquele cara que vai te lembrar o tempo todo: Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Vou te ajudar a ficar no foco. Vou
Ajudar você a não perder aquilo que é importante, aquilo que vale a pena, aquilo que no final tem recompensa, tem promessa, tem cumprimento de Deus. Aleluia. Pai, o Senhor vê aqui cada coração, cada vida, cada situação. Alguns já perderam toda a esperança na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, nos seus pais. Alguns estão tão machucados, Senhor, tão sobrecarregados que não conseguem nem se comprometer ainda mais contigo. Mas que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu jeito todo delicado de ser, Teu jeito todo gentil de ser, que os meus irmãos aqui, Senhor, todos nós, sejamos tocados por essa palavra, para que a gente possa cumprir o Shema de Deus, nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, entendimento, amar a nossa família, amar nossos filhos, amar o nosso cônjuge, amar nossos pais, e também servir, Pai, com alegria na igreja, ter ministério, ser usado pelo Senhor no mundo, estar comprometido com a Tua missão. Abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa os meus irmãos, eu oro em nome de Jesus, amém.